imenso amor, possas auxiliar as pessoas que fazem parte das nossas orações do dia de hoje, principalmente nossa irmã Raimunda, nosso irmão Joel, nosso irmão Zé Otto, nossa irmã Ana, sejam beneficiados por nossas preces. Levantamos os olhos para vós, ó eterno Deus, e nos sentimos fortificados. Sois a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades. Ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afastei de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, mas vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados. A nossa boca não se abre para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bons, só vós sois justos e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Senhor, que a vossa misericórdia se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dá ao viajor a estrela guia, dá ao aflito a consolação, e ao doente o repouso, e ao espírito culpado o arrependimento. Dá à criança o guia, dá ao órfão o pai. Permite aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixar beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho e de vossa santa imagem, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudo da noite de hoje, rogando a Jesus que magnetize a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, e pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja. Quero pedir também uma prece especial pela minha Rita. Mandaram uma mensagem no grupo ali que ela está bem. Agora nem os olhos mais, ela está tudo lá. Que Deus tenha compaixão da mãe de nossa irmã, nosso povo, que ela possa usufruir também dessas nossas preces e também das nossas liberações durante essa nossa reunião. Você com a palavra, Kikinha. Bem-aventuranças. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões. Antes de interpretá-lo por questão líquida, nós, bastidores do conhecimento, confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que ele partilha as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-lo. Este ou aquele homem serão bem-aventurados, por haverem edificado o bem, na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera
as sagradas obrigações do título. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se aos bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouros imensos. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, prefere a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para exigências descabidas e quase sempre, ao invés de trabalhar pacificamente, lançam-se aventuras indignas de quantos se perde na desmerada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Às vezes, a pessoa confunde riqueza com a bênção de Deus, o que não é verdade, de forma nenhuma. Tem pessoas humildes, e eu conheci algumas, me lembro até de um que era carroeiro. Hein? Não. Que era carroeiro, e, no entanto, era um homem de grande dignidade, pessoa respeitável. Tanto não é o conhecimento, não é a riqueza que faz a pessoa ser uma pessoa correta diante de Deus, mas sim a justiça, a bondade, a misericórdia, a generosidade, a compaixão, que inclusive serve como lembrete de como nós estamos aqui encarnados, devemos proceder diante de Deus. E a parte da frente, cada que queira fazer. Se quiser fazer, pode fazer isso. A gente tem aquele critério de justiça, né? Tentar olhar para o outro como se fôssemos nós mesmos, né? Com olhar do amor, compaixão, da caridade, né? E do respeito, né? Seja ele quem for. A gente precisa ser desse jeito. Kika. Agora o Evangelho. Evangelho. Deixa eu tentar ler para não ficar. Honra teu pai e a tua mãe. Piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Parentesco corporal e espiritual, instituições dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Sabe os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes. Honra o teu pai e a tua mãe. Marcos 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 19. Honra teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que é o Senhor, teu Deus, te há de dar. Piedade filial. O mandamento. Honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar os pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência.
o que implica a obrigação de cumprir para com eles de maneira ainda mais rigorosa tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É, sobretudo, para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis, e ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É, então, justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhes teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teriam, por um acaso, contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas... Cadê? Mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece de sua dívida para com os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Põe? Dura lição, muito bem, isso aí mesmo. Às vezes, o filho ingrato... Outro dia eu estava atendendo na clínica e uma senhora bem idosa, ela parece que tem 93 anos de idade, né? Ela está com um problema que vai precisar fazer biópsia. Ela está com um tumor que parece ser um câncer no nariz, na asa direita do nariz. Então, eu encaminhei ela para a biópsia e, como nós não temos sala de cirurgia, eu encaminho sempre para o doutor Manuel, que é meu colega lá de Eunápolis, né? Ele está acostumado a fazer isso para mim, ele fazer a coleta do material para biópsia, né? Na sala de cirurgia dele lá. Aí eu expliquei a ela que ela estava mostrando sinais de ser uma pessoa humilde, e quem estava com ela também, que era um filho, também é uma pessoa humilde. Aí eu disse, olha, você tem quantos filhos? Eu tenho, acho que foi 10 filhos, parece, né? Tenho 10 filhos, olha, que cada um dê um tanto para ajudar a senhora. E, por favor,
Não fique com aquela história que todos nós pais temos, de que não vou incomodar meu filho porque são pobres. Não, eles são pobres, sim, talvez sejam todos pobres, mas o mais pobre que a pessoa esteja, um tiquinho de ajuda pode dar para a senhora. Então, não fique acanhada de pedir a seus filhos, não, para não incomodar, não, porque eles não vão se deixar de querer ajudar a senhora, que essa é uma oportunidade até de eles cumprirem com a obrigação deles, a obrigação filial, como diz aí a leitura, né? De ajudar uma mãe pobre, como é o caso dela, né? É um dever filial. Então, não pode deixar de fazer o dever, e a pessoa também não deve também ficar naquela, não, para não incomodar meu filho, já está tão pobrezinho, e não, tem que pedir. Se não puder dar, tudo bem, mas é dever do pai também que cobre do filho o direito de ajudar, que é um direito dele de ajudar, não é tanto. É um dever, sim, mas é quase que um direito ajudar seu pai, principalmente quando, no caso dela, que era muito pobre mesmo, uma pessoa que estava numa situação muito complicada e precisando. Ela, doutor, que eu passei a medicação para ela usar, e ela, doutor, não dá para ser um remédio mais baratinho, não? Eu digo, filha, não olhe preço de nada, não. Só está precisando se ajudar. Se ajude. A primeira obrigação da pessoa é consigo mesmo. No avião, tem a orientação seguinte: se o avião está em uma situação de perda do oxigênio local, cai as máscaras de oxigênio. Então, a orientação é essa. Primeiro, use, depois, coloque na pessoa que está do lado. Ou seja, a primeira obrigação de todo ser humano é consigo próprio. Não vai ser egoísta, tá certo, de só pensar em si, mas acabou de se organizar, de se ajudar, vai ajudar o que está do lado. Né? Ama aos outros como a si próprio. Então, amar também a si próprio. É o caso que eu encaminhei ela para fazer. Não sei se ela fez, talvez não tenha feito. Talvez também a pessoa que é pobre, né? A gente vê que é pobre, prefira até pedir ao vizinho dinheiro emprestado do que pedir aos filhos, que ela talvez não confie tanto assim na provisão deles. Né? É bem capaz disso. Mas eu exigi dela que se cuidasse. Além do fato de o filho não ter ajudado a mãe, ainda tem uma outra complicação. São três complicações. Primeiro, perda da oportunidade de ajudar. Que a oportunidade é essa. Segundo, é que pode perder aquele parente. E se for, por exemplo, o tumor dela um melanoma maligno? Eu espero que não seja. Se bem que está bem pigmentado, que todo melanoma é pigmentado. Mas se for, ela vai morrer com certeza daqui a 3 ou 4 meses. Porque o melanoma ele é muito brabo, ele é muito infiltrador, é terrível mesmo o melanoma. Se for, ela vai perder a mãe. Os filhos vão perder a mãe. E não fizeram nada por ela. Pensa bem a dor no coração dele, depois que ele sentiu que perderam o que ele tinha de melhor na vida dele, que era a única pessoa que ele podia contar de verdade, que sabia que não falhava com ela. E aí, além de tudo, depois ainda tem como diz a leitura aí, né? Deus não perdoa filho que não cumpre com o seu dever para com seus pais, mesmo que sejam pais adotivos, mas tem a obrigação para com seus pais. Então, são três coisas. Pode falar, Pedro. Estou falando aqui, viu? Coitada. Ela tem duas tadinha. obrigações. Três. Três obrigações. Três obrigações. Tanto com a que gerou ela, como os pais adotivos. E o pior é que ela ainda tem com os sogros. Não, mas o sogro já é encosto, né? Sim, mas ela tem. Só está comentando aqui que Gilca, além dos pais normais, ainda tem o sogro que está agora no costado dela. Não está. Mas ela. Só apelam para ela. Ah. Toda vez que está com algum problema, ela é que dança aí na frente. Eu não vi outro chegar na frente. Não. Agora eu fico até um pouquinho achando que. Não, agora é Rafael. Agora ele foi, o dito foi para a casa da filha dele. Né? Agora ela está cuidando. Agora é Rafael. Quando Rafaela não morava aqui, era assim.
Era Juninho e Pois é, agora é a Varela. eles têm sido filhos extremosos. É. Sempre foi. Não, eles cuidam bem dos pais. Agora, o problema é a natureza, né? Que deu o problema que deu, que a gente sabe, né? Mas tudo se resolve com o tempo. O tempo é um grande mestre de todos nós. Com o tempo, tudo se resolve. Eu só espero que haja tempo suficiente para haver uma pacificação e etc. E tal, que a gente já conhece. Hoje, então, vamos, como só temos nós mesmos, vamos fazer uma coisa mais simples, então. Vamos passar diretamente para as perguntas. Então, eu vou ler o que eu escrevi aqui. Deixa eu pegar aqui o óculos. Em Genesi, eu estava dizendo que toda semana ele escreve alguma coisa. Aí vai virar outro livro, viu? Vai ser mais um livro aí. Vamos ver lá para frente se sai ou não sai, né? Por enquanto é só ideia. É só ele guardar os rascunhos aí do que ele está escrevendo toda a reunião, que já vira um livro. Aqui hoje eu fiz uma pesquisa. Deus como Pai eterno, que nós chamamos de Pai, que é nosso Pai de verdade mesmo, que criou nosso espírito. Os nossos pais materiais são pais provisórios, mas o Pai eterno e verdadeiro é Deus que nos criou um espírito. Eu ia pedir ajuda para baixar a câmera, que só está vendo um pouco da sua cabeça. Ah, sim, vou baixar a câmera. Tá bom. Na parábola do filho pródigo, que está em Lucas 11, versículo 14 a 32, podemos interpretar nossa relação com Deus, nosso Pai. Somos filhos muito preocupados com nossas emoções e despreocupados com as consequências futuras, na maioria das vezes. Nossa inconsequência quase sempre nos leva à ruína física ou moral a curto, médio ou longo prazo. Só depois de nós sofrermos as consequências que nos vêm em forma de sofrimento físico, entendemos a necessidade de mudanças em todos os campos da nossa vivência e, como o filho pródigo, reconhecemos necessitarmos de uma ajuda que sempre postergamos ou ignoramos, que é a graça de Deus. Deus nos ama e, por isso mesmo, está sempre disposto a nos receber, como no caso da parábola do filho pródigo. Que parábola é essa? Em Lucas 11, versículos 14 a 32, temos o evento dividido em duas partes. Primeiro, a exigência. O filho mais novo exige sua parte da herança paterna antecipada e parte para uma região distante e gasta tudo em uma vida desregrada. Quando o dinheiro acaba e uma grande fome atinge o local que ele está, ele chega ao fundo do poço, aceitando o trabalho humilhante de pastorear porcos e desejando comer a ração dos animais. Segunda parte, o retorno e o perdão. Em meio à miséria, ele cai em si e decide voltar para casa, esperando ser tratado apenas como um empregado do seu pai. Avistando de longe, o pai é tomado de compaixão, corre ao encontro do filho, o abraça e o beija. Ele ordena aos empregados que vistam o filho com a melhor túnica, coloque-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, e preparem um banquete para celebrar. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. O segundo filho protesta a forma como o pai trata o irmão, pois egoísmo também faz parte da natureza humana. Ele não quer participar da festa, o que obriga o pai ao fazer ver a realidade de que um ser querido foi resgatado de seus próprios erros, e ele não terá prejuízo algum com isto, porque tudo que o pai tem também é dele. Ele não vai ter prejuízo. Deus, como o pai compassivo da parábola, é misericordioso e, sem ignorar os protestos dos filhos egoístas da nossa humanidade, comparativamente faz ver a todos nós a importância de não perder um irmão e que toda a riqueza do universo está disponível para todos nós, porque é inesgotável e importa mais o retorno à verdade da existência com humildade do que bens perecíveis com a desencarnação. E a barra está branqueada para quem queira fazer uso.
eu sempre, né, fiquei a refletir sobre essa passagem, né? A questão do irmão que não aceitou, que ele que ficou, né, trabalhando e fazendo tudo, né? O outro foi para a orgia, no caso, é compreensível em um momento, mas em outro momento ele também recuou dessa atitude dele, né? O primeiro momento foi essa, mas depois ele não recuou. O pai mostrou a ele. Sim, mas Ele não ele tem não prejuízo recuou. nenhum, recuou porque o pai disse Não que ele... importa, mas se ele não fosse definitiva a não aceitação, fosse do temperamento dele Ele de recuou. ser irascível, de ser vingativo, de não querer o irmão, ele continuaria, né? Mas depois ele não acolheu o irmão? Ele não acolheu, não, viu, filha? Ele somente ficou calado e aceitou. Mas ele ficou do lado de fora, ele não foi para a festa. Sim, mas... Aí o pai que saiu e foi lá, porque o pai é como Deus faz conosco, né? A gente erra, mas quando a gente se arrepende, Deus está prontinho para nos fornecer as condições para nós encetar a nossa caminhada. Então, Deus procede conosco precisamente como essa parábola aí. Porque apesar de fazer muita bobagem, muita extravagância, tem coisa pior do que uma criatura de Deus. Como um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. A mulher casou-se, não, amigou-se com um cidadão, né? E ele não dava o dinheiro para o filho. Ela estava na companhia da mãe, não estava na casa dele. Aí ela foi reclamar dele, ele matou ela. Então, o cidadão desse é um filho pródigo, né? Vamos dizer assim, porque Deus vai perdoar ele. Porém, ele vai ter antes que responder pelo crime que praticou. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode fazer a droga que quiser. Deus perdoa, perdoa. Deus nos abraça, abraça. Mas tem que cumprir também as obrigações. Quer falar mais alguma coisa? Graziela sempre faz um comentário sobre essa passagem bíblica aí, dizendo o seguinte: por que a gente faz festa para aquele que foi e voltou, e porque está perto lá a gente não faz festa? É uma polêmica danada, né? Agora, a verdade é que o filho pródigo recebeu a festa, tá certo, mas o irmão dele nunca pediu ao pai também. Só lembrou de pedir quando o pai deu para o outro. Se ele tivesse pedido, com certeza o pai talvez tivesse feito. Mas esse daí pediu? Ele não pediu, ele só chegou e foi... Mas ele está chegando de viagem, só. Ele foi recebido com festa. É o pai que mostra a ele que o amor continuava, apesar dos erros dele praticados. O outro poderia ter tido a festinha dele. É o caso. Por exemplo, agora vamos trazer para a nossa realidade. Graças a Deus, não teve uma coisa que eu pedisse com fé que Deus não me realizasse. Graças a Deus, em tudo. Mas, porque eu peço. Os que estão lá de fora, que não recebem nada, não podiam pedir também? Deus é o mesmo Deus. Mas Deus dá conforme merecimento. Bom, existe o caso da meritocracia também, mas eu acredito que nem todo mundo é bandido. Tem muita gente boa, muita gente decente, e se pedir, Deus dá, que eu tenho. Se deu para mim, por que não dá para o outro? Ele não vai ser injusto com os outros porque está fazendo benefício à minha pessoa. Então, é justo comigo? É. É maravilhoso? É. Meus irmãos estão cheios das graças de Deus. E eu dou graças a Deus pelo extraordinário anjo guardião que eu tenho, que é um espírito altamente luminoso e que me tem sido altamente benéfico em minha vida. Mas os outros também têm. Todo mundo tem anjo guardião, todo mundo tem todos os mesmos direitos que eu tenho e que todo mundo tem. É só pedir. O outro filho seu pródigo, devia ter pedido antes. Deus teria dado. O pai dele teria dado também. A festinha dele. Agora, tem um detalhe comigo. Eu nunca peço nada a Deus sem dizer para que eu quero. Eu tenho esse detalhe comigo. Quando eu peço a Deus uma coisa, eu quero por esse motivo, esse. E ele realiza. A palavra continua franqueada que quer fazer hoje.
Graças a Deus. Bom, então vamos para as perguntas. Há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Muito frequentemente, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que não morrerá ainda. Esse pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores que querem adverti-lo e está pronto para partir, ou que levantam sua coragem nos momentos em que ele lhe é mais necessária. Pode lhe vir ainda da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe dever cumprir. Há um dizer popular que eu considero muito importante, é que todo mundo só vai na hora certa. Eu assisti um filme, é filme como qualquer outro filme, né? Em que um cidadão guerreiro está em cima de um elefante, tem aquele elefante de montaria, né? Elefante treinado, e ele pergunta ao artista do filme se ele teria a coragem de botar a cabeça debaixo da pata do elefante dele, confiando no treinamento que ele deu ao elefante. E o artista que tinha coragem, sim, e botou a cabeça. Aí o cara, naturalmente, era amigo dele, né? Não deixou o elefante pousar a pata, que senão esmagaria a cabeça. O elefante pesa 8 toneladas, 8.000 quilos. Então, se puxar a pata, esmaga o crânio. Aí mandou que ele tirasse a cabeça, que ele realmente tinha ganho o desafio, né? E depois perguntou ele, mas por que você botou a sua cabeça aí só para poder provar sua coragem? Ele fez, não, é porque eu sabia que não era ainda a minha hora. Se fosse a minha hora, se o elefante pisasse em mim, é porque era a minha hora. No filme é assim, né? Na vida real, talvez seja diferente, né? Eu, por exemplo, não botaria a cabeça debaixo de elefante nenhum. Mesmo achando que não é minha hora. Nessa eu não caía, não. Só coisa de filme mesmo. Mas eu acho que, de uma certa forma ou de outra, a pessoa acho que deve receber algum aviso que está chegando a hora dele partir. Existe, sim. Você tem razão. Faz 2 semanas que o marido da minha irmã faleceu, e antes dele ir para o hospital, ele esteve no hospital uma vez, não quis esperar, praticamente fugiu do hospital, voltou para casa. E aí estava muito mal, já estava passando a hora de fazer uma intervenção cirúrgica. Ele voltou para o hospital e só saiu de lá com o paletó de madeira, já falecido. Então, assim, eu acho que ele já sabia, se não vou ficar aqui não, que eu vou sair daqui já. Não, tem Pode gente. ser. Pode ser. Tem gente que escolhe até a própria morte. Eu tive um paciente que ele trabalhava na zona rural, ele chamava a fazenda dele de quintal. Ah, eu tenho um prazer, meu doutor, em trabalhar em meu quintal. E ele estava com uma arritmia cardíaca severa. Eu digo, moço, você já trabalhou muito, agora administre. Deixe os outros trabalhar em seu lugar. Eu digo, doutor, se eu não for para o meu quintal, eu morro. Morro em casa. Eu prefiro morrer no meu quintal, trabalhando. E aconteceu. 3 meses depois desse nosso encontro, a esposa dele voltou lá no meu consultório para dizer, doutor, fulano faleceu. E como o senhor disse mesmo, ele veio, trabalhou a manhã toda, almoçou, voltou para a roça de novo e não voltou mais para cá. Aí, quando for achar ele, já estava morto. Escolheu a morte que ele queria. Morreu trabalhando no quintal Muito dele. longe, não. Minha irmã, Jandira, ela é interessante essa aí, viu, Genesi? Ela estava começou a passar mal, assim, né? Aí a vizinha de apartamento, assim, era inclusive espírita, né? Aí ela chamava ela de tia, Vó Noemi, né? Com a minha irmã. E aí ela foi lá. Aí ela fez assim, Luquene, eu vou fazer uma viagem, uma longa viagem.
Aí, Luciene, vai, Janda, quando é que você vai? Aí ela, no dia 26, agora, né? Eu vou. Aí ela fez assim, então eu vou com você. Ela, não, você não pode ir comigo, eu vou sozinha. Aí ela piorou assim, aí internou, né? Ela foi lá para o espanhol na época. Aí ficou todo mundo assim, apreensivo com essa questão dela fazer uma grande viagem no dia 26 de junho. Aí ela, né? Aí ficou todo mundo ali apreensivo. E eu estava em Teixeira de Freitas, num encontro, né? Isis que ficava revezando com a minha prima, né? No hospital e com a Noemi também. Aí, quando foi, né? Ela passou para Isis, né? O plantão, né? A companhia. Aí Isis ficou. Aí, daqui a pouco, a televisão fica assim no alto, né? A televisão ligou sozinha lá. Aí eu acho que Isis pegou e desligou. Não, foi quem estava nessa hora, parece que foi Sandra, e Isis também estava. Aí ele desligou. Aí, daqui a pouco, ligou. Desse jeito. Aí, ligou. Aí Isis ficou com ela, a Sandra foi embora, né? E aí Isis ficou lá de companhia. Era dia 25. 25. Aí, quando foi 2 horas da manhã do dia 26, ela morreu. De uma certa forma, recebeu algum aviso, né? Não é? É igual aquela melhora da morte, né? A pessoa está ruim ali no leito de morte, morre, não morre, de repente ela fica boa. As pessoas que estão em volta ali orando, tal, tentando segurar ela por ali, dá uma relaxada e ela vai embora. É mais ou menos assim. Exatamente. Se nós olharmos direitinho, Presenciou as duas, né? Isis foi, coitada, ela foi essa vez e ela estava em Salvador fazendo pós-graduação, né? E foi para visitar, né? No dia de viajar, à noite, né? De manhã, ela não tinha naquele dia nada para estudar, porque tinha terminado após. Aí ela foi para visitar ali no Campo Grande, ali no Corredor da Vitória. Aí, né, ela do ônibus me ligou. Mãe, estou indo visitar a vovó. Chamava a vovó, né? Estou indo visitar a vovó. Quando ela chegou lá, estava em pânico a enfermeira, a acompanhante. Ela passou por debaixo do braço assim, aí Noemi, ó, estava acabando de morrer. As duas vezes esteve presente. Então, assim, parece uma coisa, né? Que quem iria estar lá era eu, estava de mala arrumada e tudo, e isso pediu para poder eu ficar aqui, para poder olhar o negócio do laboratório e tudo, que ela ia para pós e ela ia visitar a avó. E aí acontece que com ela lá, ela partiu. Eu fico assim, todas as vezes eu fico, porque nas duas vezes isso que esteve lá, né? E não eu. Que eu que sempre estive presente em todos os momentos. Aí, justo nesse dado momento, era eu. Para se identificar assim, né? Por quê? Só Deus sabe, né? Meu falecido tio Jorge, que é uma pessoa que eu gostava muito, é uma pessoa que eu agradeço a ele a formação espiritual que eu tenho. A moral não que meu pai e minha mãe me deram, mas a espiritual eu agradeço muito a ele. Eu tive um sonho, esses sonhos premonitórios, né? Que ele ia morrer. Aí eu disse a ele, olha, meu tio, eu sonhei que o senhor ia falecer. Ele fez, tá me rogando praga, meu filho? Eu digo, não, eu sonhei, estou lhe contando só o sonho.
Passado uma semana desse sonho, ele também sonhou que ia morrer. Aí ele me contou, disse, Augusto, você tinha razão, eu também sonhei que eu vou morrer. Os dois estavam preparados. Porque para nós, eu e ele, morrer era passar de um lugar para outro apenas. Então não havia aquele pavor, aquele. É o que eu digo sempre aqui na reunião, que a grande vantagem do conhecimento espírita, somente das vidas sucessivas, é que a pessoa perde um pouco, não tudo, mas um pouco do medo da morte. Porque já sabe para onde é que vai, já sabe quais são as consequências e sabe o que tem que fazer. Eu e ele sabíamos que ele ia morrer. Quando aconteceu, ele adoeceu sério, ele estava normal quando eu tive esse sonho, não tinha doença nenhuma. Quando ele teve o sonho também, ele ainda estava normal. Na coisa de 3 semanas depois, ele deu um piripaque que chegou até a perder os sentidos. Nessa época, eu já era oficial do Exército, né? E aí eu pedi a um cabo que morava perto de lá para me ajudar a levar ele, que ele é um homem alto, um homem grande. Né? E levamos ele e internamos numa clínica. São Jorge. A clínica São Jorge, não foi? É. O nome dele mesmo. E lá ele faleceu no dia seguinte. Não demorou nada. Faleceu logo. Fiquei até chateado porque não tinha... A clínica não tinha condição de ninguém dormir com ele. Não, era uma clínica pequena. Não tinha leito assim, disponível para a pessoa dormir com ele. Não. Nem mesmo cadeira. Só aceitava uma pessoa somente, mais nada. E então eu fiquei chateado, mas ele era um homem, como ele dizia, eu sou um homem só. E morreu só. Mas morreu consciente daquilo que ele próprio tinha sonhado e que eu tinha sonhado. Eu tive também uma experiência dessa com minha cachorrinha. Eu tinha uma cachorrinha chamada Mimosa, que foi dada de presente quando eu nasci. E eu cresci praticamente junto com ela, né? Quando ela completou 14 anos, uma semana antes dela morrer, eu sonhei que ela ia morrer. Não, primeiro eu sonhei um ano antes que ela ia morrer. Depois sonhei com uma semana antecedente que ela ia morrer. E aí ela morreu. Eu já estava com o espírito preparado que ela ia falecer mesmo. Então, como você falou, são as advertências que nós temos, né? Das coisas que vão acontecer. Essa agora é a última pergunta? Sim. Segunda, né? Vamos lá. Por que aquele que presenteia sua morte a teme, geralmente, mesmo que os outros? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que apresenta pensa mais como espírito que como homem. Compreende sua libertação e a espera. É isso mesmo. É exato o que a gente acabou de falar aqui, né? Porque quem tem um conhecimento espiritual não tem aquele pavor, aquele pânico horroroso da morte, que sabe que é só uma passagem. Nós estamos aqui com uma espécie de vestimenta carnal, né? É uma roupa que a gente veste, que passa um tempo com aquela roupa, depois tem que tirar e mudar outra. E a vida continua. Por isso que não adianta nós entrarmos em pânico por nada nesse mundo, porque a vida continua para todos nós. Essa estrada aqui é uma passagem apenas. O verdadeiro lar de todos nós é junto de Deus. E Deus é espírito. Então, nosso lar é o lar espiritual. Isso aqui é uma coisa temporária. Por isso, não devemos ficar assustados com a morte. Devemos respeitar a morte, sim. Devemos cuidar para que tudo dê certo após a nossa saída, sim. Tenho tentado, né? Só fazer o. Mas, sem ter aquele pânico, aquele medo, aquele pavor, porque a vida continua e tudo acontece conforme a vontade de Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos à última pergunta. Se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Frequentemente, essas são coisas muito pequenas, das quais podemos nos prevenir, e algumas vezes, ao fazer evitar, dirigindo o vosso pensamento, porque não amamos o sofrimento material, mas isso é pouco importante para a vida que escolheste. A fatalidade verdadeira não consiste senão na hora em que deveis desaparecer deste mundo. Há fatos que forçamente davam a acontecer e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste
pressentiste ao fazer a tua escolha. Entretanto, não creais que tudo que ocorre esteja escrito. Como se diz, um acontecimento é frequentemente a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal sorte que, se não tivesse feito essa coisa, o acontecimento não ocorreria. Se queimas o dedo, isso não é nada, é o resultado da tua imprudência e a consequência da matéria. Não há senão as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sobre a moral, que são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Então, tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus. E Deus pensa apenas no nosso progresso espiritual. É nesse ponto que Deus concentra toda a sua vontade. E que vamos a progredir, porque o progresso é obrigatório. Nós temos que progredir. Até quem não quer nada na vida, um dia vai ter que progredir. Quem faz as coisas erradas vai ter que progredir. As coisas terão que entrar nos seus devidos eixos, quer a pessoa queira mudar as coisas e transformar em diferente ou não. As coisas acontecerão como Deus quer. Porque quem quer o que Deus não quer, como dizia minha mãe, será o que Deus quiser, que Deus a tenha. Uma pessoa maravilhosa que me orientou muito bem durante a vida, graças a Deus. Que Deus abençoe minha mãe. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma reunião de domingo. Agradecido a Deus, agradecido a Jesus, porque esse mês foi um mês excelente para mim no consultório, tive bons resultados, graças a Deus. E isso me deixa muito alegre, muito feliz, porque não é só ganhar o dinheiro das pessoas, é ver a alegria que elas têm, como se sentem aliviadas dos seus problemas, como ganham novas forças para continuar a viver. Isso é importante para todos nós médicos. E esse mês foi um mês excepcional, graças a Deus. Que Deus abençoe todos os meus pacientes, todos eles, do começo até o presente momento. Assim seja. Neste mundo, que ainda preza pela violência, ainda é um mundo de provas e expiações e também onde predomina o mal, rogamos, Jesus, que proteja nossos lares e nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados, desencarnados, todos afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, e que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, que retornem ao bem, para que vós, Jesus, os sare, que Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. É nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossos erros, omissões, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair, perdoa as nossas ofensas, mas não nos deixes cair em novas tentações, livrando de todo mal, que assim seja. Jesus e seus mentores possam visitar todos esses irmãos que nós citamos, os hospitais Que assim seja. Que Jesus possa, com seus anjos, visitar todas as pessoas que foram citadas na reunião. Uma boa semana de trabalho para todos. E um abração muito grande. Boa semana, professor. Dá um beijo na minha princesa. Um beijo na nossa princesa. Nós estamos com muita saudade dela. E nós amamos ela.